Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Procuradoria-Geral, também dos clubes depois foram chamados para tentar resolver a situação desse clássico, porque a gente amanheceu com a notícia de que o clássico ia ser disputado com portões fechados. Só que cerca de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos para a torcida do Vasco, o Vasco que é mandante dessa noite, já tinha aberto venda de ingressos para a Arquibancada Sul. Fluminense optou por não abrir venda de ingressos até que não tivesse todas as garantias de que o Fluminense e o seu torcedor pudesse ocupar a Arquibancada Sul, querendo fazer valer um contrato antigo que tem estabelecido com a concessionária que administra o Maracanã, mas pela parte do Vasco já tinha esses ingressos vendidos, e aí a tentativa dessa reunião mais cedo era chegar a algum acordo, né, entre Fluminense e Vasco, para que isso não fosse necessário, porque a Polícia Militar estava alertando desde o primeiro momento que isso ia acabar gerando confusão, muitos ingressos na mão de muitos torcedores que iam querer entrar, que iam reivindicar, que ia causar confusão. Dito e feito, os portões foram mantidos fechados até o final dessa reunião. Dessa reunião foram feitos alguns documentos assinados por todos esses representantes que eu mencionei, menos a parte da diretoria do Fluminense. Esse documento foi levado até o GCRIM, no juizado especial que funciona aqui dentro do Maracanã, para que o juiz de plantão pudesse, então, liberar a entrada dos torcedores. O juiz daqui, do GCRIM, Luiz Alfredo de Carvalho Júnior, não aceitou. Achou que não era suficiente, que não deveria abrir os portões do estádio. Aí que a gente começou a ver toda a confusão com torcedores do Vasco tentando invadir o estádio, arremessando grades, empurra, a polícia militar respondendo com bombas de efeito moral. Foi um verdadeiro caos o que se viu por aqui, pouco tempo antes do início da partida. Pois bem, quando a situação começou a se tranquilizar e os torcedores do Vasco começaram a ir embora para casa, saiu uma nova decisão, dessa vez do desembargador André Emílio Ribeiro, revogando a decisão anterior de desembargadora, dizendo que os portões deveriam permanecer fechados. Dessa vez, o desembargador em questão dizendo que não, que deveria se abrir os portões para que os torcedores pudessem entrar, evitando o tumulto, a quebradeira, todo o problema que estava acontecendo do lado de fora. E aí tivemos um novo problema, que foi dos torcedores correndo todos para dentro do estádio, querendo entrar logo para poder acompanhar o máximo possível da partida. Conseguiram entrar a partir dos 30 minutos do segundo tempo, a maioria pegou só o segundo tempo desse jogo. Logicamente foi necessário aqui para os seguranças particulares, que fazem a segurança particular do estádio, e também para a Polícia Militar se reorganizar rapidamente para poder fazer o acesso desses torcedores. Enfim, foi muito triste mesmo, Bruno e amigos, o que se viu por aqui. Muito empurra, criança chorando, cadeirante abandonado, mulheres chorando, homens também, enfim, todo mundo assustado. Foi realmente uma situação muito complicada. Por isso que eu digo que não me surpreende, né? Acho que não surpreende a ninguém o fato disso ter acabado se transferindo em algum momento para o campo também. Nervos exaltados, né, dos jogadores depois dessa situação toda. Num jogo que era para ser marcado por um jogo tranquilo, festivo, de conquista de taça, e que acabou tendo todo esse imbróglio que já vinha rolando desde sexta-feira, com reuniões na federação, e briga de liminares e entrevistas dos presidentes, e que terminou com isso. Pois bem, a gente agora vai acompanhar o que segue dessa conquista do título de Taça Guanabara pelo Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai ter entrevistas coletivas por aqui, zona mista também, e quem acompanhou tudo isso junto comigo desde cedo foi o repórter Cícero Melo, que nesse momento está em outro ponto aqui do estádio do Maracanã. Boa noite, Cícero. Nos estúdios Alfante Esportes, nós estamos neste momento aqui na sala de entrevistas, onde daqui a pouco, do Fluminense, onde daqui a pouco o técnico Fernando Diniz, derrotado aí na final da Taça Guanabara, vai vir falar. Complementando tudo que a Débora falou, eu só posso dizer o seguinte: depois que foi liberado a entrada dos torcedores do Vasco, com essa nova decisão liminar, nós acompanhamos a entrada desses torcedores. Qual não foi a nossa surpresa? Aqueles torcedores que ainda conseguiram entrar no intervalo do jogo viram o segundo tempo, mas assim que começou o segundo tempo, de novo, os portões foram fechados. A gente estava ali no setor B,
todos os portões fechados, muitos torcedores, dezenas, centenas de torcedores com o ingresso na mão, não puderam entrar novamente para ver aquilo que seria só o segundo tempo, né? E muita reclamação, e muitos torcedores dizendo que vão entrar na justiça para recuperar o dinheiro. Tinha torcedor com 4 ingressos, seu, da esposa, 2 filhos, ou seu de 3 filhos, né? E gastaram muito dinheiro, R$180, R$60 cada ingresso, o outro gastou R$240. Foi lamentável a gente ver, depois que abriram os portões, muitos torcedores não puderam ver, não sei de quem partiu essa ordem, para assim que começou o segundo tempo, fecharem os portões de novo. Pode ser até uma norma, quando um jogo normal de futebol acontece no Maracanã, a entrada só é permitida até o final do intervalo, né? Mas nesse caso aqui, tinha que se abrir uma exceção para os torcedores que não viram o primeiro tempo poder ver o segundo tempo, mesmo que entrasse com bola rolando. Não aconteceu, tivemos novas confusões, desespero de torcedores, corre, mas não entraram depois que começou o segundo tempo. Para confirmar o público e renda de quem chegou agora, 26.556 torcedores pagantes, 29.002 torcedores presentes ao Maracanã, uma renda de R$1.129.912. Quanto ao jogo, desculpem aí os fãs de esporte, eu não posso falar absolutamente nada sobre o jogo, porque eu não vi o jogo. Quando eu adentrei aqui, já tínhamos 40 minutos do segundo tempo, eu não posso falar sobre o jogo hoje, vou ficar restrito a falar só sobre a confusão toda que tivemos desde cedo com a barração dos torcedores, depois a entrada, depois nova barração. Para a torcida do Fluminense fica agora a expectativa pela estreia do Paulo Henrique Ganso. Em princípio ela deve acontecer na próxima sexta-feira, na abertura do segundo turno. Esse jogo, Bangu e Fluminense, estava marcado para Moça Bonita, comando de campo do Bangu, mas houve um pedido do Fluminense, o Bangu atendeu, a federação aceitou e o jogo foi transferido, vai ser aqui no Maracanã. Portanto, na próxima sexta-feira, 21 horas, antes estava marcado para as 16h30 lá em Moça Bonita, já que não temos refletores, mas o jogo vai ser sexta-feira que vem, 21 horas aqui no Maracanã, Bangu e Fluminense abrindo o segundo turno, a Taça Rio, provavelmente, grande chance disso acontecer, a estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa número 10 do Fluminense. Daqui a pouquinho, então, Fernando Diniz aqui para falar com a gente sobre o que aconteceu no bola rolando ali dentro de campo, nos 90 minutos, e o título do Vasco dessa Taça Guanabara. Voltamos aos estúdios, aí com você, Bruno. Boa, Cícero. Cícero falou que não assistiu ao jogo. De fato ele não assistiu porque ele estava fazendo de maneira muito bem feita o trabalho dele, né? O repórter estava onde a notícia estava mais quente e ele e a Débora ficaram do lado de fora do estádio. O problema é que muitos torcedores que queriam assistir ao jogo também não assistiram e que compraram ingressos e esses não assistiram. E tudo isso por causa... Vamos lembrar que essa confusão começa por causa do lado do estádio que o torcedor vai ficar. Então a gente estava vendo aí as imagens com corre-corre, com bomba, com criança desesperada. Como o Jean falou, poderia ter sido algo muito pior diante das imagens que a gente estava vendo. E tudo isso porque queriam ficar do maldito lado do estádio, gente. Porque não é do lado norte, é do lado sul. Por causa de tudo isso, por causa do lado do estádio. Eu não me conformo com isso. Bruno, e estádio que tem contrato com a concessionária,